Claro que Quem tá não quer ok, entender- André Coelho. Vocês não querem entender porque vocês não querem entender. Vocês acham que foi roubado. Não É foi isso. roubado, cara. Não foi. Para. Não dá pra falar, é arbitragem, não sei o que. Se vocês são assim, pô, vocês têm que assumir que tá tudo bem. Acontece, cara. Foi um lance muito de azar, infeliz. Mas, cara, o árbitro brasileiro, ele atrai tanta desgraça que um lance muito parecido lá no jogo Vasco e Vitória acontece no meio-campo, perto do meio-campo, e antes do Cauã botar a mão na bola, a bola bate na mão do Kaiser e rebate na mão do Cauã. O Cauã, sim, ele deu a colherada. Ele foi intencionalmente botar a mão na bola. Mas antes disso, a bola bate sem intenção no Kaiser, num lance que normalmente não é marcado, mas que só adiciona uma pimenta desnecessária num lance desse aí. A arbitragem brasileira, além de ter problema, é muito azarada, irmão. Canedo, que zica. Foi. E entra naquela margem de confusão, porque você fica, se sai o gol, não ia valer. Mas tem que expulsar mesmo assim? Porque você não tem como adivinhar se iria sair o gol ou não. É muito louco, é o pior lance da história. É um outro lance. Exatamente. É um lance bastante confuso, mas eu acho que a arbitragem acertou. Eu só lamento a crueldade, entre aspas, que é o lance por você saber que a bola bateu no braço do Renato Kaiser. E a gente já viu no Brasileirão, eu vou lembrar aqui de Remo e Palmeiras, que um gol foi invalidado por assistência com a mão involuntária. A regra diz que só o autor do gol não pode tocar com a mão na bola. Só o autor do gol, no conceito de imediatez. Uhum. Mas, naquele caso, se eu não me engano, o cara do Remo cabeceia, a bola bate no braço do Flaco, que tá meio tentando subir assim, aí bate no braço e sobra pro Bruno Fux. Acho que o pessoal palmeirenses, torcedores do Remo, vão lembrar. Estavam anulando porque, tipo, cara... beleza, não tá na regra, mas fica feio ter uma assistência com a mão, né? Fica feio. E estavam anulando esses lances. Esse caso do Vitória do Vasco é um pouco cruel nesse sentido. Tipo, eu sei que o Renato Kaiser, a mão dele não é mão de falta, não é mão sancionável, não é uma infração de mão. Mas, cara, bateu na mão, né? Bateu na mão dele e depois bateu na mão do outro. Mas... na frieza da regra, aí a arbitragem acertou, porque é um novo lance. Você não tem como adivinhar se sairia mão ou não. Você tem que julgar a mão do Cauã naquele momento. No momento que o Cauã botou a mão na bola, deliberadamente. Eram os 4Ds? Era Dogso? Era? Então, beleza, vermelho. Você não sabe se o Renato Kaiser ia fazer o gol, ia chutar na trave, ia rolar para um companheiro. Você não tem como adivinhar isso, você não tem que adivinhar isso. Então, na frieza da regra, o Cauã foi bem expulso. E o Cauã também, o senhor Cauã Barros, adora estar na cena do crime. Deu azar, também, né? Mas ontem um azar desgraçado aqui. Mas ele botou pensou. A mão na bola. Botou. Ele deu uma colherada na bola. Ele deu a colherada na bola, é indiscutível, certo? Ele deu a colherada na bola. E a mão do Kaiser, o Renan Reis está dizendo, como assim se o lance do Kaiser não é marcado? Toda hora a gente vê essa mão do Kaiser ser marcada, toda hora. Então me fala uma hora. Pode me falar aí. Desafio. Fala uma hora só precisa de uma, tá bom? Que uma bola dessa aí, a mão tá aqui do lado do corpo, grudada na tua perna, ela bate em você. É a definição de movimento natural, é uma mão que não é marcada nem aqui jogando no society aqui. Isso não é marcado. E, chat, eu tô vendo que alguns vascaínos ficam revoltados, mas eu vou concordar com o Canedo. A expulsão, eu também acho que é para expulsão o lance. E o gol era para ter sido o pênalti reclamado, também foi falta do Spinelli no Kaká. Foi falta do Spinelli no Kaká. E, assim, cenas completamente eu vou concordar. destoantes, coisas assim lamentáveis do nosso futebol. Tá lá no intervalo, o árbitro foi pro intervalo. Você viu o circo? Eu te mandei, não sei. O circo que foi pro árbitro e pro vestiário. Achei bem desproporcional, cara. Que isso? E o Vasco jogou bola, poderia ter vencido até por mais, né? O Vasco fez uma grande partida, já a gente vai entrar nisso. E que papelão, o Felipe, cara, o Felipe maestro, eu conheço até o Felipe, grande craque do futebol, o cara se prestar aquele papelão de invadir ali a área dos seguranças para falar na cara do árbitro, do quarto árbitro, ele foi até depois empurrado por um segurança do tipo, sai daqui, mas caraca, é o Felipe, cara, você realmente precisa fazer isso? Né? Dirigente depois da entrevista coletiva, botando pressão na arbitragem, isso é normal. Mas aquela cena ali no intervalo, nossa, foi muito feio. Foi muito assim, cara, que vergonha alheia. E estão reclamando de lances que, na minha visão, na sua visão,
na visão de muita gente, a arbitragem acertou, pô. Sim, eu achei super normal. Acertou. Não, e eu sou pró-cartão. Vocês sabem que no lance do Santos e Mirassol, eu sou pró-cartão, o Canedo sabe. Tem que expulsar. Se você optou por fazer a falta num lance que você tinha ali 50 metros para correr para trás ainda, e você é o último cara, então se você passar por você é uma chance clara de gol. A não ser que você seja o Riai, que pelo amor de Deus. Mas é uma chance clara de gol. Ué, eu sou a favor do cartão, ali eu sou a favor do cartão, não tem o que fazer. E quando vocês falam assim, mas o gol de bater na mão, de imediato, vocês estão misturando duas regras, cara. São duas regras em locais diferentes do campo e momentos diferentes do campo. Vocês estão misturando duas regras. Não saber a regra, vocês estão misturando duas regras, cara. São duas regras diferentes que vocês estão misturando. E vocês estão falando dos 4Ds. Direção, número de defensores, tá tudo lá, pô. Não tinha nenhum defensor. A distância tava muito... O cara tava 2 tapas ali, porque tava numa posição central. Distância, gente, e não tinha mais ninguém, e não tinha mais ninguém próximo. Não tinha mais ninguém próximo. Então, eram 2 tapas para então tira, poder finalizar. Esquece que foi mão. Digamos que ele tenha dado uma gravata no atacante do Vitória. Tá, o D de distância tá ok? Uma gravata ali era amarelo? Peguei vocês, né? Uma gravata ali era amarelo? É que vocês estão reclamando da mão, mas o D de distância não tá. Se o cara passasse uma gravata, era amarelo. Não? Qual é a distância para vocês no futebol profissional? O distância que eles falam é para você não fazer uma falta lá na meia-lua, pô. É por isso que eles falam distância. Porque daí dá tempo da defesa inteira voltar. Você nunca vai saber o que vai acontecer, mas não tinha ninguém ali. E quem não ele tá perto do gol. Você tem que favorecer o gol. 50-50, você está no meio de campo, você está metade, você favorece o gol. Lógico que tem D. Claro que tá ok, André Coelho. Vocês não querem entender porque vocês não querem entender. Vocês acham que foi roubado. Não foi roubado, cara. Não foi. Para. Não dá pra falar, é arbitragem, não sei o que. Se vocês são assim, pô, vocês têm que assumir que tá tudo bem. Acontece, cara. Foi um lance muito de azar, infeliz, infortuito. Bate na mão do cara, rebate ali, o Cauã dá um tapa na bola, não tinha ninguém atrás. Um azar desgraçado, mas aconteceu. Roubado, vocês estão falando que foi roubado, que o cara é mal intencionado, que o cara vai lá e roubou, porque ele tem uma má intenção. Isso que vocês estão dizendo. Não, a gente já leu a regra, a gente tem a regra aqui num PDF que a gente mostra direto para vocês. Só que, não vou ficar discutindo com o louco, na boa. Vamos continuar. Fala do jogo, Canedinho. Chega, vocês estão errados. Fique. Grande atuação do Vasco da Gama. Golaço, e aí, assim, aliás. Golaço do Andrés Gomes, uma arrancada, puxada para canhota, finalizou rápido até, com alguma potência. O Arcanjo, acho que caiu um pouquinho atrasado, deixou a bola passar, mas muito mérito da arrancada do Andrés. E o Vasco como um todo, teve essa expulsão saiu com 18 minutos. E aí o Pedro Manuel resolveu observar como o Vasco iria reagir e fez a substituição apenas aos 34. Mas ainda fez, antes do intervalo, ele tirou o Spinelli e botou o Paulo Henrique. E o Paulo Henrique meio que virou um ponta, né? Fez uma dupla ali com o Pumita na direita. O Colídio ficou tendo mais liberdade para os contra-ataques, juntamente com o Andrés Gomes. E o Vasco começou a criar muito mais chance que o Vitória. É aquela história. Na hora eu já tinha tweetado, né? Já tinha escrito lá no grupo lá com os amigos. Time ruim, quando tem que atacar, é capaz do Vasco ainda fazer alguma coisa nesse jogo, porque quando o time tem que atacar, ele não quer e ele se vê obrigado ele tá fora da zona de conforto dele. E a gente pode falar isso para vários outros times do futebol brasileiro, que preferem não ter a bola. E aí, beleza, o Vitória ficou com a bola, naturalmente. No intervalo, o Jair até faz substituições corajosas. Ele botou o Eric e o René, ele tirou um volante e um atacante, mas deixou o time mais ofensivo. E o Vitória em nenhum momento estava confortável dentro do jogo. A primeira jogada trabalhada do Vitória, de troca de passes, vem aos 45 do segundo tempo, que é quando tem uma pifada, o Luan Cândido sai na cara do Léo Jardim. Até então, todas as boas chances e melhores chances do jogo foram do Vasco. E em contra-ataques, o Vasco conseguiu se encontrar. E, assim, mérito do Pedro Emanuel, que, beleza, né? Tomou 3 do Santos, 4 do Palmeiras. Será que o ideal é jogar com 10 jogadores, Canedo, na sua opinião?
Vocês reclamando do árbitro e o árbitro arrumou o time, pô. E foi importante também tirar o Spinelli, porque o Spinelli ele passa essa sensação também de você estar com -1 dentro de campo. Porque um cara que, porra, ele custa, tá? Ele custa a ganhar jogadas, a fazer um pivôzinho ali direito, até mesmo quando a bola pinta para ele ali na área, ele dá uma, né, ele dá uma rateada, ele não... Cara, então o Vasco estava naquele momento, talvez até com 2 a menos, e entrou o PH e foi muito bem. O PH ele deu algumas escapadas interessantíssimas de contra-ataque. Ele fez uma cagada, num 3 contra 2 ali, ele errou o passe. Foi horrível aquilo. O Colídio, ele para, e ele só olha o Colídio até o momento que ele tá correndo. Então, na cabeça dele, ele não olha antes do último passe, e aí ele dá o passe como se o Colídio tivesse seguido na direção dele e perdeu uma excelente oportunidade ali. Mas depois ele dá um bolão por cima da zaga pro Colídio, que tira do defensor e dá um toquinho no pé da trave. O Vasco até merecia mais, cara. Te falar que um 2 a 0 teria sido justo. Aqui no finzinho do jogo, o Vitória chegou. Depois o Eric, o Léo Jardim saiu bem, fez a defesa no chute do Luan Cândido. Depois o Eric também acertou uma de primeira bonita que o Jardim pegou. E aí, beleza, passou uma impressão do jogo ter sido mais equilibrado, mas não foi, tá? Por boa parte do jogo. E eu acho que o torcedor do Vitória fica até revoltado por isso. Cara, teve uma oportunidade de ouro. Jogou com um a mais durante 80 minutos, considerar acréscimo, sei lá, 70 minutos. E não aproveitaram. E o Vasco, na verdade, é que saiu o torcedor lamentando, tipo, cara, ganhamos, pelas circunstâncias foi ótimo, mas era jogo para 2 a 0. Era jogo para o Vasco ter ido com uma vantagem até melhor, porque o Vasco jogou muito bem ontem. O Vitória segue sendo um visitante problemático, né? A gente falou disso no fim de semana. Eu queria falar um pouco do Colídio, cara. Eu tô gostando do Colídio, pô. Teve um lance lá, aquela bola longa que ele domina bem a bola, depois ele tira com a coxa, assim, botando na frente, que ele bate na trave. Foi essa aí que o Paulo Henrique dá um lance passe bonito. cruzado. Esse aí, então. Foi o Paulo Henrique, eu não tinha visto que foi o Paulo Henrique. Pô, eu gosto do Colídio, cara. Até agora mostrou, deu esperança aí pro torcedor vascaíno. Como chama o volante novo lá também? Jogou ontem o volante novo? Não, o Sousa não. Não pode jogar? Não ele entrou. Ele até entrou no fim. Ele entrou, né? Eu tava no lugar mudando de lá pra cá, não vi o jogo inteiro do Vasco, prestei mais atenção no jogo do Palmeiras. Mas eu gosto dele, cara. Se você pega lá com o Sousa, Colídio, time melhor, pô. Dá pra ir. Inclusive, eu achei estranho ele não ter começado. Começou o Cauã e o Cauã fez até a cagada. O próprio Spinelli não era titular desse time, foi. Aí você olha... O Paulo Henrique começou no banco, o Cuiabano, beleza, tinha um edema, né? Foi a justificativa. O Cuiabano não foi nem relacionado, jogou o Piton. Aí você olha para o Vasco, né, com 3, 4 jogadores novos. O Vitória também não começou com o René e o Eric, são muito titulares desse time.